O comediante Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado e mais a pagar 1.170 salários mínimos e mais 303 mil reais por ter posto o seu show de condenação no YouTube. É um exemplo de ditadura e de suprimir a expressão artística no país. É um tiro no pé da arte, da comédia, e é simplesmente a injustiça por forma de justiça, muito clara diante de nós. É realmente a ordem pelo caos, e alguém está promovendo esse caos. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Eu não tenho coisas novas para falar para você, a não ser uma notícia inusitada como essa, que é uma verdadeira piada, mas uma piada prática e de mau gosto. Mas eu estou aqui para despertar a sua mente e você entender um pouco mais e crescer um pouquinho mais. Para quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo. E a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir?
Ó, é melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Porque é aqui que a gente está chegando. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins? E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta condenada não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal, jornalista. Vai ser o seu portal, blogueiro. Vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão para o saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas. São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. São forças de segurança que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Danilo, isso é populismo. Misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que está na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais porque ele contou uma piada? Ou prender corrupto? Que está acabando com a vida e com o país. O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. E eu estou aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Bom, como disse o comediante mais conhecido no Brasil, o Danilo Gentili, a piada ela não causa o que, de fato, os crimes
causam no Brasil, os criminosos, de fato. A piada, ela não causa fraude no INSS, como foi o que aconteceu, desvio de bilhões dos velhinhos, não estimulam golpes, a piada não mata gente pobre de fome, como pessoas morrem no Brasil, a piada ela não gera gente morrendo no hospital por falta de medicamentos, porque o dinheiro da saúde foi desviado. A piada, ela não gera intolerância e não gera preconceito. A piada, na verdade, é uma válvula de escape para o sofrimento das pessoas. Nós podemos ver que o que está na nossa bandeira, ordem e progresso, está muito aquém daquilo que nós poderíamos esperar da nossa bandeira. É uma desordem muito grande. Nós sabemos que o nosso país é tido como um dos, pelo menos pelas organizações, pelas siglas internacionais, como um dos países mais corruptos do mundo. E nós sabemos que o nosso país é do bem, que a nossa gente é sofredora e que o nosso povo é bom. Mas existe gente grande que está representando isso. É como na Bíblia, nos capítulos 2 e 3 do profeta Malaquias, a palavra que era para os sacerdotes que haviam se desviado de Deus e Deus os rejeitou. Para que não fossem sacerdotes, eles tinham uma bolsa que já recolhiam prata e ouro de contribuições, mas não ajudavam o carente. E a nação estava sendo cobrada através deles. E eles apontaram e disseram que era o... na verdade, eles estavam sendo cobrados. E os líderes brasileiros religiosos dizem que o povo que não dá ouro e prata para a bolsa desses líderes, que não dá dízimo para eles, é quem está roubando a Deus. Olha a desordem. A desordem está aí, a desordem está em toda parte no nosso país. E é só o começo. Qual será o limite daquilo que pode ser apresentado nos filmes e as novelas que acontecem no país? Das emissoras que têm concessão presidencial. Qual vai ser o limite daquilo que se pode escrever? Qual o limite daquilo que se pode falar nas redes sociais? Porque, a julgar pela condenação do humorista Léo Lins, então agora é para todo mundo ter medo, porque é simplesmente... Parece que o Léo Lins foi o pior terrorista que foi apanhado agora, né? Mas ninguém faz terror apenas com palavras de riso para um grupo seleto em um local reservado para aquilo. E isso é simplesmente a pura expressão de arte, bem acentuada de fato, exagerada de fato, mas é aí que está a beleza do tipo de arte que se faz, o limite da comédia, né? E quantas vezes o Léo Lins fez piada de gordo e os gordos riram com a própria piada dele? Quantas vezes fez piada para preto e os pretos riram e ficaram contentes com a piada dele? E cadeirantes e tanta gente, não é? Enfim, é o que eu falei no vídeo anterior. Enquanto o nosso país tem pessoas com fome, tem pessoas doentes, tem pessoas presas até injustamente, enquanto isso, tem pastores que estão preocupados com ideologia de gênero, e com as feministas, e estão preocupados com coisas que não acrescentam prato de comida na mesa de um pobre, né? Assim também a juíza que prendeu o Léo Lins, eu acredito que na fila deve ter uma lista de gente muito ruim e podre para ser presa. Eu não sei por que foi o Léo Lins que foi preso primeiro, né? Porque deveria primeiro ser preso aqueles que cometem, aqueles que mandam, que são os mandantes, que bancam os crimes, os pedires da vida, né? Os pedires. Depois, os criminosos que estão executando, através dos seus patrões, os crimes, né? E deveria ser depois aqueles que formaram quadrilhas, idealizaram os crimes, depois aqueles que distribuíram as drogas ou a distribuição de armas, de órgãos, coisas do tipo. E depois, aqueles que foram estelionatários, aqueles que idealizaram os crimes e que formaram as quadrilhas, iria demorar muito até chegar no comediante que fez piada e fez brincadeira com o sofrimento, para causar risos apenas, para extrair da dor o riso, do sofrimento, um pouco de consolo, de alegria, de distração, de entretenimento. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, eu vou dizer qual é a verdadeira piada no Brasil, que deveria ser cobrada, né?
Primeiro, é o país ser chamado de terceiro mundo. Tem uma música de Legião Urbana que diz: terceiro mundo se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, quando vendemos todas as almas dos nossos índios em leilão. Que país é esse? Então, terceiro mundo se for, piada no exterior. Um país continental como o Brasil ser chamado de terceiro mundo é piada. Uma outra piada é um país como o nosso, que tem possibilidade e condição, e tem minérios, e tem matéria-prima, e tem condição de usarmos uma educação de primeiro mundo aqui, ser conhecido como o país da pior educação do mundo. E um membro e fundador da Academia Brasileira de Letras, Gustavo Barroso, escreveu um livro sobre outra história do Brasil. Então é piada nós sabemos que o que está sendo ensinado em nosso colégio não é a verdade. E que deveríamos ter hackers e profissionais ensinando, pelo o governo oferecer cursos de computação, pelo menos, oferecer cursos técnicos. E aqui mesmo poder as crianças aprenderem a trabalhar com algoritmos e startups, e criar, digamos, trabalhar na tecnologia em aplicativo para celulares, por exemplo, tecnologia que rendesse em cada uma de suas criações, de seus projetos, milhões de renda para o país. Mas é apenas conhecido como o país da pior educação do mundo, né? Então isso é uma piada. Outra piada é o nosso país ser conhecido como o país das mais altas multas comparando com o Império Romano. Do mundo, um que mais tem multa, que a multa é exatamente armadilhas, punições para os cidadãos. E por quê? Porque o país pega as estatais, as empresas brasileiras, que elas foram criadas pelo governo para gerar recursos para a educação, para a saúde e para a segurança, e a entrega de mão beijada para os de fora, para outros que vêm, e ainda oferece, ainda pelo BNDES ou por outros bancos, ofereciam parcelas, empréstimo para as pessoas pegar de graça e pagar pelos bancos. Essas empresas entregam para os de fora. O dinheiro deixa de circular aqui dentro, o dinheiro que eles retiram daqui de dentro investe lá fora. Então o que acontece? Falta dinheiro agora para a segurança, para a educação, para a saúde, e para isso então cria-se multas, cada vez mais semáforos, cada vez mais multas, cada vez mais punições, cada vez mais taxas nos automóveis, punindo o brasileiro, e cada vez mais impostos para os trabalhadores, tirando todo esse dinheiro para repor o que foi retirado das estatais. Isso é a verdadeira piada, né? Uma outra coisa que é verdadeira piada é termos um presidente que as pessoas pensam que é o mandante, é o mandatário do país, e não é. O próprio Banco Central, o presidente pode pegar dinheiro emprestado, mas não manda, porque o banco não é do presidente. O presidente é um representante corporativo. Ele trabalha para banqueiros internacionais, para a elite global, para a elite maçônica do mundo. Então, quem escolhe alguém que vai ser presidente no país são os banqueiros internacionais, os que formam as siglas da ONU, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, Organização das Nações Unidas, os que lideram a saúde, os que lideram o petróleo. Esse pessoal, eles bancam até ambas as campanhas. Eles derramam dinheiro na campanha de Bolsonaro e de Lula e escolhem o pior que tiver. No caso, eles acharam que o pior que seria o melhor para eles, para o caos, o Lula. Aí eles financiam, derramam dinheiro para marqueteiros, para gente de YouTube como Felipe Neto, por exemplo. Pessoas para botar o Lula na mídia, para estar lá do lado dele, para que ele ganhe. E depois que ele ganhar, ele vai trabalhar para quem? Para brasileiros ou trabalhar para aqueles que bancaram a campanha dele? Isso é uma piada. E outra piada são as facções que estão no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, Manaus, na Bahia, que são muitas. Elas são necessárias para os políticos serem chamados de políticos que têm um país emergente. Simplesmente dizer assim, olha, para que o Superman seja necessário, temos de criar um Lex Luthor. E desse fato as facções são o Lex Luthor e o Superman são super políticos que vão lutar. É um tipo assim, uma outra piada. O Nordeste, que é rico e que tem trabalhadores, foram eles que formaram São Paulo trabalhando lá. O Nordeste, que é a galinha dos ovos de ouro dos políticos. As tecnologias, as antenas chamadas eólicas,
que seriam da tecnologia solar. Na verdade, elas são usadas com verdadeiros laboratórios para fazer redirecionamento de ventos. Aqui no Nordeste, nos lugares onde deveria chover, a tecnologia mexe na ionosfera e faz com que os ventos quentes e os frios sejam redirecionados, que não chova aqui e que chova no Rio de Janeiro, em áreas de risco, por exemplo, em São Paulo, onde não precisa, onde eu morei, por exemplo, na Cota 95, que fica em Cubatão, Santos, São Paulo, cheguei a morar em área de risco lá, nos morros lá. Então, chove em lugares que são perigosos e aqui que precisa não chove. Por quê? Porque rastros químicos ainda são derramados na nossa cabeça. Isso é piada. Em países árabes, se algum avião que contém caixotes metálicos cheios de toxinas, de gases tóxicos, de todo tipo de vírus ali, cheio de substâncias tóxicas, e eles abrem mangueiras e eles soltam e misturam aquela fumaça no ar. Recentemente eu gravei, isso é uma piada ainda aqui. O governo sabe que os seus donos, os grandes, os banqueiros, eles jogam isso para poder fazer valer a empresa farmacêutica aqui. Sem substâncias tóxicas, dentre elas monóxido de alumínio, para deixar as pessoas com a mente retardada. Entendeu? E é o que mais tem por aí. Tem pessoas infartando jovens, tem... E ainda, piada, um país como o nosso aqui, que eu nunca imaginei que ia ver, como na pandemia, pessoas que eu assistia televisão na casa dela, ser sepultada, e o marido querer ver e ser proibido de ver o caixão lacrado por causa de um vírus que é criado no laboratório, patenteado, alguém é o dono dele, e quando consegue retirar tantas vidas, eles festejam e aplaudem porque dizem que estão salvando o planeta, quanto mais diminuírem essas pessoas, enfim. Mas por quê? Porque no ano de 2008, feita uma estatística, toda a população, que era 7 bilhões, cabiam dentro da Austrália, e ainda cada uma dessas pessoas, dessas 7 bilhões de pessoas, com um quarto de acre, sobrava o resto do mundo. Mas aí eles estão mentindo, inclusive nossos livros no Brasil estão mentindo, dizendo que o mundo está sendo aquecido e a culpa é nossa, do ser humano, tudo criado para culpar o ser humano. E é piada. Pessoas dando testemunho aqui que recebeu o antivírus, né, uma vacina para o Covid, por exemplo, e aí quando tomou a vacina ficou paralítico. É brincadeira que estão fazendo, mas tem de apontar todos os canhões e apontar as mãos pecaminosas para a cabeça de um bode expiatório, um Léo Lins da vida, né? Convergir todo esse marasmo em direção de alguém para que as pessoas olhem para esse alguém, porque outra coisa terrível estão praticando certamente. Outro lixo está sendo espalhado, e aí eles têm de ter um bode expiatório, um Léo Lins da vida, né? Pois bem, eu vou dizer ainda que piada é o Brasil receber tanques de guerra dos Estados Unidos de presente, porque sabe que o país nunca terá coragem, não irá batalhar pelos seus ideais. Dizia o doutor Enéas Carneiro que na hora que o Brasil, o seu representante, sentasse nas Nações Unidas e dissesse: não vamos mais pagar dívidas, já pagamos toda a dívida em juros, chega. E na hora que o país criasse uma bomba atômica para assustar eles também, porque todos os que falam grosso na ONU é os que criaram armas atômicas e nucleares e bacteriológicas. Aí eles falam grosso. Na hora que o país falasse grosso, eles iam cada um ficar no seu lugar também, porque todos os países têm seus aliados também. Mas o país recebe tanques de guerra de presente e diz: olha, fica com esses tanques aí, sabendo que o país não vai guerrear. Até porque o país, na Segunda Guerra Mundial, ficou à mercê dos Estados Unidos, simplesmente, e os que ficam à mercê, os que ficam aliados, não podem levantar a cabeça, senão sofre represália. É uma piada que o país continental da América Latina, que seja o Brasil, esteja dominados por mafiosos. É lamentável que a nossa fortaleza, a nossa capital alencarina, esteja dominada por facções, que a grande Manaus esteja dominada por facções, que a grande Bahia esteja dominada por facções. E ai daquele que for apanhado pelas facções e levado ao tribunal do crime. Ai daquele, porque são tribunais que estão funcionando junto com outro tribunal, da justiça brasileira, da vara criminal. São tribunais que é do mangue, que é da mata. É a situação do nosso país. Outra piada, que o nosso país, que é católico, que 80% desse país é cristão.
E entre padres e pastores, tem vários bilionários. Eu lembro que dois homens chamados Miles Murrow e Mike Murdock, que vieram a convite do empresário da fé, Silas Malafaia, eles disseram, um deles disse, eu vou fazer 30 bilionários pastores aqui no país. Tem vários bilionários e milionários, e incrivelmente, 37% do país passa necessidade e passa fome, e uma boa porcentagem dessa está abaixo da linha de pobreza. Com tantos líderes milionários, tem pessoas passando fome, quando a principal mensagem de Jesus foi que partisse o pão da vida, que era ele mesmo, dizendo que ele salva, e partisse o pão físico com as pessoas. Ele pegou pão e vinho e partiu nos pratos e disse, façam isso. E a igreja do século I, a igreja de Jesus, ia de casa em casa partindo pão. Mas misteriosamente, no lugar onde eu moro, na capital onde eu morei, e no estado onde eu estive pregando aqui, eu vi todos os meus colegas que começaram a ser líderes de igreja, construindo vilas de casas, apartamentos duplex, montando lojas, comprando Hilux, casas de praia, e as pessoas da igreja dele passando fome, ralando muito para manter a riqueza dele. Isso é piada. Isso é piada. Para concluir, eu quero falar de uma grande piada do Brasil. Sabe, a padroeira do Brasil? A mais importante do Brasil, a padroeira do Brasil, foi uma imagem de madeira sem cabeça que foi encontrada no Rio Paraíba. E o José Jeová Mendes, escritor, que é afilhado de Raquel de Queiroz, que era membro da Academia Brasileira de Letras, que conhece 4 idiomas, escreveu vários livros polêmicos sobre os piores assassinos e hereges da história, de Caim a Saddam Hussein, os piores terroristas da história, de Caim a George Bush, dos porões sombrios do Vaticano, 30 papas que envergonharam a humanidade. José Jeová Mendes, ex-padre da Ordem dos Jesuítas, é muito versado em Cabala, em Talmud, e, digamos, nos originais, no latim, no hebraico, no grego. Ele disse que um padre fez uma brincadeira, pegou a imagem e escondeu, e depois disse que tinha aparecido na casa dele, foi o suficiente para que essa fosse a Santa Aparecida. Depois acharam a cabeça e a padroeira do Brasil. Fala sério, né? E para concluir, é um país que tanta gente passa fome, passa necessidade ainda. O Bolsa Família, por exemplo, que tanta pessoa, tem pessoas que vivem do Bolsa Família, aí eles querem comprar um celular, eles querem ter uma TV, eles querem pagar um aluguel de uma casa e querem comer com o Bolsa Família e não dá. E ralam e vão para um lado, vão para outro, é uma luta medonha. Ainda tem vários políticos brincando e dizendo que isso é uma miséria, que é para ser tirada, é para ficar sem nada mesmo. Ainda isso, tem craque no Brasil, que tem um contrato, tem momentos que tem craque que chega a ganhar 1 milhão por dia. E o restante das pessoas que adoram esses homens estão ralando, passando fome e passando necessidade. Então, é o país da piada. Mas aí cobram de um humorista uma coisa que não foi cobrada até hoje. Conta nos dedos aí, procura. Os grandes corruptos do Brasil. Os muitos que roubaram o Brasil. Procura saber quais foram as multas que eles pagaram. E na época da Dilma, aqueles empresários que já estavam com o nome para serem detidos, serem presos, que já deviam bilhões para o país e que foram convidados a pagar 2%, por exemplo. Show de bola, né? Mas o humorista que faz piada tem de pagar 1.170 salários. A desordem está muito grande, mas eu vou dizer o que é isso. A elite global tem uma forma de governar. Eles sentam e aplaudem e dão risada, porque, na verdade, é a ordem pelo caos. Eles se agradam que o Léo Lins continue fazendo piada, eles se agradam que grupos chamados de vulneráveis se levante contra, que as pessoas se envolvam com isso, porque enquanto isso eles mexem os pauzinhos e fazem misérias e desgraça, criam vírus e jogam no país e geram pandemias e coisas demoníacas, mas a atenção das pessoas estão voltadas para alguém. Meu Deus, que absurdo, esse homem está fazendo piada de gordo, está fazendo piada de preto, está fazendo piada de deficiente, que absurdo. Os absurdos estão rolando por aí. Está acontecendo, pode estarem certos, está acontecendo
tanta coisa e as pessoas estão voltadas para um tipo assim, a ofensa é um comediante, é uma piada. Realmente o Brasil é uma grande piada. Então, meus queridos, é isso. É lamentável, é o que nós temos por hoje. Até o próximo vídeo. Diga nos comentários o que você acha. Estamos juntos.